Dimensionamento geométrico de sapatos. Então, para determinarmos a geometria de uma sapata, precisamos primeiro determinar a tensão admissível do solo no qual a sapata vai estar assentada. Como que a gente determina isso? Podemos utilizar relações empíricas, que é aquele famoso SPT sobre 50. Outros engenheiros usam SPT sobre 60 ou 70, dependendo do tipo de solo. Isso aqui depende muito do que o engenheiro fica mais confortável de ter como tensão admissível. Teoria de Terzagh, que é um método teórico, você precisa aqui dos parâmetros do solo, como coesão, peso específico, ou ensaios de campo, no qual vai te dar também a tensão admissível do solo. A área da sapata vai ser dada o quê? Pela carga de cálculo da sapata, dividido pela sua tensão admissível. Aí, com a área da sapata já pré-determinada, porque a carga a gente já tem, a tensão admissível também foi adotada, nós podemos determinar os valores de A e B da fundação. A área da sapata vai ser igual a A vezes B, que vai ser a área da fundação. Lembrando que é sempre bom a gente deixar os balanços iguais na sapata, ou seja, respeitar essa relação aqui, A menos Azinho, um lado da sapata menos um lado do pilar, tem que ser igual a B menos Bzinho, que é o outro lado, o lado oposto da sapata, menos o lado oposto do pilar. Algumas observações. O centro de gravidade de sapata ele sempre deve coincidir com o centro de gravidade das cargas, que no caso de um pilar com carga só de compressão é o centro de gravidade do pilar. O sapato não pode ter dimensão menor do que 60 centímetros. Os valores de A e B devem ser dados de forma que a relação entre as faces do pilar e o comprimento dos lados sejam iguais, ou seja, esta relação aqui, balanços iguais, e a relação entre os valores de A e B deve preferencialmente ser menor que o 2,5. Lembrando, pessoal, que no dimensionamento da estrutura, você pega sua carga da análise estrutural, coloca o fator de segurança e vai calcular a fundação. Só que o que acontece? Não estamos considerando o peso da sapata. Então é sempre bom a gente majorar em 10% o valor dessa carga para considerar o peso próprio da sapata. Sapatos devem ser preferencialmente rígidas. Você pode ter uma sapata flexível, não tem problema, mas o ideal é que elas sejam rígidas, porque uma sapata rígida, aqui, como pode ser apresentado aqui na figura, ela distribui melhor as tensões no solo, diferente da sapata flexível, no qual você tem uma concentração de tensões. E para admitir que a sapata seja rígida, ela tem que respeitar essa altura útil aqui, que é dada pela NBR 6118. Lembrando que isso aqui é altura útil, ou seja, né, tem que somar ao comprimento para ter a altura total da sapata. Então, vamos exemplificar isso aqui. Imagine que eu tenho um pilar 20 por 40, no qual tem uma carga de cálculo de 200 kN e uma tensão admissível do solo de 0,1 MPa. A minha área da sapata vai ser a carga vezes 1,1, que é aqueles 10% que eu tinha falado anteriormente, para considerar o peso da sapata, dividido pela tensão admissível do solo. Me dá o quê? Uma área necessária de 2,2 metros quadrados. A dimensão da sapata, aquela relação que foi apresentada dos balanços, ou seja, A menos 0,2, que é essa face aqui, tem que ser igual a B menos 0,4, que é essa face aqui. Ou seja, esses balanços devem ser iguais, preferencialmente. A área vai ser o quê? A vezes B, vai ser igual a 2,2. Temos essa relação de A com B. Substituindo essa equação, nós chegamos o quê? Numa equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, a gente obtém o valor de B, que é 1,59, e de A, que é 1,26. Vamos anotar o quê? 1,3 e 1,6. Vamos conferir? 1,6 vezes 1,3, 2,02, que é menor do que a área que eu preciso, ou seja, os valores adotados não são ideais. Então, vamos aumentar a área da minha sapata. A igual a 1,4 e B igual a 1,6. Bem, se vocês prosseguirem com o cálculo, buscar um pelo outro, vocês vão ver que vai dar esse 2,2.
Agora vamos lá, como é que vamos calcular a altura desse bloco? A altura útil vai ser igual a A menos o Azinho dividido por 3. Lembrando que para o caso de uma sapata isolada, você tem que conferir de um lado e do outro. Como esse aqui deu maior valor, já coloquei direto esse aqui. Minha altura útil 0,4 metros, minha altura vai ser 45 centímetros, adicionando o cobrimento. Como pode ver aqui, altura útil e altura H. Lembrando, pessoal, sempre bom verificar o comprimento de ancoragem. Porque se nós tivermos um aço que precisa de uma ancoragem maior do que essa altura útil determinada aqui, vai ter que aumentar a altura da sapata. Sempre importante levar em consideração isso aqui. E havendo necessidade de aumentar, vamos ter que aumentar a altura da sapata, não tem jeito. Então, já temos a geometria na nossa sapata, agora a gente tem que fazer o quê? Conferir se as hipóteses iniciais foram válidas. Verificar o peso da sapata, 1,6 vezes 1,4 vezes 0,45, vezes o peso, o volume, vezes o peso específico do concreto. Como pode dizer, foi um pouco superior do que foi admitido inicialmente, porque a gente aumentou um pouco aqui a área da sapata. Então, vamos recalcular a tensão do solo. 200 mais 25,2 dividido pela área da sapata. Como pode ver, dá aproximadamente 0,1 MPa, que é a minha tensão admissível. Essa tensão admissível ela já está considerando os fatores de segurança. Ou seja, a geometria da minha sapata já está definida. E no caso de uma sobreposição de sapatas, o que a gente tem que fazer? Bem, devemos calcular o centro de gravidade das cargas da primeiramente é isso, calcular o centro de gravidade das cargas. Ver onde é que está localizado ela, já que vai ter sobreposição de sapatas. E vamos ter que fazer o quê? Adotar uma viga de rigidez para ligar os pilares para distribuir essa tensão ao solo. Então vamos exemplificar para ficar com esse conceito mais explícito. Temos dois pilares iguais, carga de 200 kN, mesma coisa. Como pode ver, 1 metro de distância entre eles. Se for dimensionar, como vai dar o mesmo resultado, vai sobrepor uma sapata com a outra. Então como é que a gente faz? Vamos calcular o centro de gravidade. Coloquei meu eixo cartesiano aqui. Você pode colocar onde quiser, eu coloquei aqui, não importa, que o resultado sempre vai ser o mesmo. Direção X, momento estático, pessoal, 0,120 dividido por 2 vezes a carga, mais 1,1, que é aquele 1 metro, que é a distância entre eixos, mais 0,1, multiplicado pela carga desse pilar aqui, dividido pelo total. Isso aqui em X, você vai ter uma distância em X, 60 centímetros, e em Y, você vai ter uma distância de 70, mesma coisa, 20 centímetros, vezes 200, que é essa carga aqui, mais 1 metro, lembra? Isso aqui era 1 metro, mais o 0,2, 1,2 metros, vezes 200, dividido pela carga total, vai 70 centímetros. A área necessária da minha sapata vai ser o que? Tensão admissível, que não vai mudar, carga total, que vai ser 400, e multiplicando por 1,1 para considerar o peso da minha sapata. Então, uma recomendação prática, como você vai ter essa nervura aqui, vai ligar os dois pilares para distribuir a tensão ao solo, se as cargas forem iguais, que é este caso, a gente adota o quê? A distância entre eles vai ser igual a 3/5 dessa distância total da sapata. É bem simples, então, de se admitir essa distância. E o esquema estrutural para o dimensionamento da viga de rigidez vai ser esse aqui. Você vai ter a sua tensão admissível vezes a base B. E aqui você vai calcular a sua nervura. Como pode ver, para cargas iguais é simples. Mas quando as cargas são diferentes, que é o caso mais comum, seu centro de gravidade não vai estar aqui no meio, vai estar um pouco alterado. Então você vai ter que aumentar ou diminuir esses balanços, que nesse caso aqui foi adotado, 20% do balanço para cá, 20% para cá, da distância. Pronto. No caso de cargas diferentes, não. Você vai ter que aumentar mais de um lado, diminuir mais do outro, de tal forma a distribuir melhor o carregamento. Bem, então, prosseguindo com os cálculos, nós temos a distância que ele... Vamos mostrar aqui. 1 metro, vai pegar a hipotenusa, a distância entre eles. Vai dar essa distância aqui, de 1,41 metros. A gente sabe que 3/5 vai ter que ser igual a essa
3/5 dessa distância vai ter que ser igual a essa distância aqui, de 1,41. Nós temos que a distância A vai ser 2,35. Então, A vezes B tem que ser igual a 4,4 metros. B, já temos o A, substituímos, obtemos o B. 1,87 é 1,9. Então, já temos a área da minha sapata. Então, com essa área aqui já definida, nós temos que dimensionar a viga de rigidez. Mas como o escopo dessa aula é basicamente o dimensionamento geométrico, vou parar aqui e numa próxima aula eu vou ensinar como se dimensiona essa viga de rigidez aqui, uma sapata, essa aqui seria até uma sapata associada basicamente. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, ter sido um exemplo bom. Se curtiu, pô, peço que divulgue os vídeos, o conteúdo do canal, que isso ajuda bastante. Isso aí, pessoal, até mais.